Olá! Mais um vídeo para o nosso querido canal da Jusnova no YouTube. Bom, bora falar de uma coisa hoje que é bem complicado. Como lidar com críticas sem ficar na defensiva? Brincadeiras à parte, é bem difícil a gente conseguir afiar o nosso ouvido, o nosso pensamento e a nossa comunicação para lidar com um conflito, com uma discussão, uma conversa, um embate, sem ficar o tempo inteiro tentando se defender daquilo que a gente escuta. É muito difícil, não é fácil. Requer muito tempo, requer muita dedicação, muito autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente consegue ser pelo menos um pouco menos defensivo em todas as situações, a gente vira uma chavinha e passa a entender muita coisa de uma forma diferente. Até porque, até naquilo que parece mais absurdo que nos falam, pode ter um fundinho de verdade. E se a gente não treina nosso ouvido, nossa forma de se colocar dentro de uma discussão, de um conflito, de um embate, de uma conversa, de uma forma diferente, a gente nunca vai conseguir chegar nesse ponto. Então é bastante interessante, é uma viagem sem volta. Bora falar sobre isso? Se você já gostou dessa introdução, salva esse conteúdo, manda para um amigo, uma amiga, qualquer pessoa que você sabe que pode gostar desse assunto. E principalmente, se você ainda não é um inscrito desse canal, seja um, estimule aqui o nosso trabalho, ajude a gente a caminhar nessa toada de trazer cada vez mais conteúdo para você. Bom, como lidar, né, com críticas sem ficar tanto na defensiva? Antes de começar qualquer assunto sobre isso, eu queria falar os meus grandes últimos aliados que eu revisitei. Esse daqui, na verdade, é novo, tá? Why are we yelling? Porque nós estamos gritando numa tradução literal, né? O conteúdo desse livro já tá pronto, já tá subindo já bastante coisa legal para você sobre isso, mas ele fala bastante sobre essa questão de ficar na defensiva e quais os prejuízos que isso traz para as nossas relações interpessoais. E comunicação não violenta, aquele que eu sempre revisito, né? Porque traz um ensinamento ou ensinamentos no plural bastante interessantes sobre essas questões todas. Bom, eu queria dizer que é muito difícil, né, a gente conseguir entrar numa conversa, num debate, num conflito, sem ficar se defendendo o tempo todo. É incrível, porque se você reparar, você vai estar sempre tentando buscar uma justificativa para aquilo que você fez ou está fazendo, ou se defender mesmo daquele ataque que você está recebendo, ou então se colocar como vítima daquela situação para justamente justificar aquela sua atitude. Então, essa atitude, né, essa reação quase que automática, instintiva e natural do ser humano traz muitos prejuízos para a gente. Um dos maiores deles, né, é a gente não conseguir se auto-perceber. Porque a nossa primeira reação é olhar para o outro e dizer, ah, não, isso que está me dizendo é um absurdo, não faz o menor sentido para mim. E aí você acaba jogando no lixo aquela percepção daquela pessoa, né, sobre você, sobre uma determinada situação e tal, e você não dá a menor importância. Enquanto que aquilo poderia sim te ajudar muita coisa, aquilo poderia ser um belo start para você se olhar de uma maneira diferente, e você acaba jogando fora sem antes trazer a reflexão necessária que o tema poderia ter te trazido. Então, é muito complicado e muito difícil estimular esse treino. É muito difícil a gente conseguir não se defender a todo tempo. Então, eu sempre digo que o primeiro passo, né, é sempre a gente conseguir perceber o quanto a gente se defende o tempo inteiro. Então, fica atento, tenta perceber ao longo do tempo, ao longo do dia, né, durante um tempo, quantas vezes você faz isso. Quantas vezes você entra numa conversa de peito aberto para receber o que aquela pessoa está te trazendo? E quantas vezes você realmente está ouvindo uma crítica, se questionando, nossa, não tem nada a ver, vou me defender, ou tipo, pode ser que essa pessoa tenha uma certa razão. Porque aí o segundo passo é você parar, olhar e falar assim, e se, né? E se essa pessoa tiver algum tipo de razão, né? Não precisa ser completa, não precisa ser 100% de razão, não precisa ser uma coisa, né, que você está realmente completamente errado ou
que é completamente ruim o que você fez, negativo, né, a grosso modo, mas e se em algum lugar, em alguma parte, em uma vírgula que seja, que aquela pessoa tenha te dito, fizer um certo sentido? E se, né? Esse e se te dá a oportunidade, muitas vezes, de crescer muito, de entender sobre você, de entender qual é o seu calcanhar de Aquiles ali daquele assunto, né? Porque uma coisa é certa, se te colocou para raciocinar, se te pegou em algum lugar, com certeza algum ponto ali pode ser verdade. Talvez não na intensidade, não na forma, não na maneira como aquela pessoa colocou. Mas o que importa não é isso, o que importa é o que foi dito. E se você não se colocar à disposição para poder digerir aquilo que foi dito, você nunca vai conseguir aproveitar 100% aquela aprendizagem, né, que se coloca à sua disposição. Até porque, se a gente não se colocar essa disposição de aprender, de evoluir, de ser uma pessoa melhor, aquilo pode, consequentemente, vir aparecendo na sua vida de inúmeras formas diferentes. Em algum momento, você inevitavelmente vai ter que parar, observar, se enxergar de acordo com aquilo que está se apresentando para você. Então, basicamente era isso que eu tinha para hoje. Não é um assunto fácil, não que eu consiga fazer isso. Claro que eu sempre tento me defender, claro que eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Todos nós temos, somos humanos, mas é importante que a gente conheça o mecanismo de se fazer isso funcionar, a forma de se fazer isso funcionar, buscar ajuda de livros, terapia, se auto-observar, né? Como a gente se coloca frente a essas dificuldades que a vida nos coloca, né? De lidar com o outro, que realmente é bastante dificultoso. Mas quanto mais a gente se colocar atento, quanto mais a gente se colocar como tentantes de ter essa oportunidade, melhor para a gente mesmo e, consequentemente, para os outros que convivem com a gente. Então, é isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado.